Olá, vamos falar sobre tabelinha? Será que quem faz tabelinha tem mais chance de engravidar? Ou quem faz tabelinha também tem menos chance de engravidar quando não quer? Para você saber quando é o seu período fértil? Eu gravei um vídeo para te explicar mais como saber o seu dia fértil e como isso pode ser útil e se isso realmente te ajuda a engravidar. Vamos lá? Olá, eu sou o Dr. Gustavo Kroger, ginecologista obstetra, médico especialista em medicina reprodutiva e eu vou falar para vocês hoje sobre a tabelinha, que é para a gente saber qual é o seu dia fértil. Primeiro, vamos falar o que é o dia fértil. O ciclo menstrual, tá? Em média, ele tem 28 dias, na maior parte das mulheres. E ele é normal entre 25 a 35 dias, tá? Isso é o que a gente considera um ciclo menstrual normal. O primeiro dia do ciclo menstrual é o dia que você teve o primeiro dia de sangramento vivo, tá? Algumas mulheres ficam alguns 3, 4 dias, às vezes tem um sangramento em borra, mas isso não é bem o começo. Quando você teve o primeiro dia de sangramento vivo, esse é o seu primeiro dia do ciclo. Em geral, por que você menstrua? Você menstrua porque não engravidou. Parece uma coisa meio contraditória do que vem antes e o que vem depois, mas é mais ou menos isso. Quando você engravida, o hormônio da gestação, aquele beta-HCG, que é o que é feito no teste de urina, segura os ovários produzindo o hormônio para que você não menstrue e a gestação evolua. Quando não é feito um embrião, esse hormônio produzido pelos ovários cessa. Com o cessar desses hormônios, a queda brusca do estrogênio e da progesterona, acontece o descamamento do endométrio, que é a película que reveste o útero por dentro. Então, isso é o seu primeiro dia da menstruação. Então, seus hormônios zeraram. E daí começa um novo ciclo. Começa novamente o seu cérebro, lá na hipófise, uma parte dele, estimulando seus ovários a crescer o FSH, para desenvolver, recrutar os folículos no seu ovário. Eles começam a crescer, tá? Vão atingindo um certo tamanho. Quando um folículo no seu ovário, que é um cisto, tá? Desenvolve um certo tamanho, ele bloqueia o crescimento dos outros, que é uma maneira como o ser humano foi selecionado para ter gravidez única, tá? E quando esse cisto atinge por volta de 18 milímetros, ele já começa a ter uma chance maior de ovular. O que é ovular? É você formar um cisto no seu ovário, esse cisto cresce, ele rompe. Ovular é estourar um cisto no seu ovário. Por isso que toda mulher, dependendo da fase que ela fizer um ultrassom transvaginal, vai ter cisto. É normal, eu acho bom. Estranho uma mulher que nunca teve cisto no ovário, porque provavelmente ela tem uma falência ovariana. Tá? Então, um cisto funcional, um cisto do funcionamento do ovário, significa que você vai ovular. Na hora que você ovulou, consiste em romper esse folículo, tá? A tubuterina é como se fosse uma trompa de elefante que vai lá, abraça o ovário, ela tem uns dedinhos, as fímbrias, tá? E aspira esse líquido como se fosse um elefante bebendo água e vai transportar o óvulo para o interior dela para ter a fecundação. Esse processo, em geral, essa fase inicial, até a ovulação, varia de mulher para mulher, tá? Tem mulheres que demoram mais, tem mulheres que demoram menos. Essa que é a fase que a gente chama da fase proliferativa, que é a primeira fase do ciclo menstrual. Primeiro dia, quando você sangrou. A gente vai dividir ele no meio quando você ovulou, tá? Então a primeira parte é a parte secretora. Entre você ovular e menstruar é o que a gente chamaria da fase, a primeira fase é a fase proliferativa, a segunda fase é a fase secretora, que é entre você ovular e o fim dele. O que acontece? Essa fase proliferativa depende da formação do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? Você tinha o seu cisto no ovário. Quando ele rompe, ele vai expelir o óvulo e vai ficar uma casquinha no ovário. Essa casquinha é o corpo lúteo e ele vai produzir por mais ou menos uns 14 dias estrogênio e progesterona. Se não tiver o beta-HCG, tá? O HCG, o hormônio da gestação, ele vai se desfazer e cessar os hormônios. Então, a fase fixa do ciclo menstrual é a segunda parte, a fase secretora. Então, ela dura 14 dias. Então, quando a gente fala que a ovulação, o dia fértil, é no meio do ciclo menstrual, é se tratando de um ciclo de 28 dias. Então, como que você vai calcular qual que é o seu dia fértil? É assim, você vai ter a média do seu ciclo menstrual. Você menstrua a cada 20, a cada 30, a cada 40, que seja. Então, você menstruou hoje, tá? Daí você vai ver assim, quando que eu devo menstruar de novo? Daqui 20, 30 dias, 40 dias, daí você vai saber o dia que você esperaria menstruar novamente. Daí você volta a 14. Esse vai ser o dia provável da sua ovulação, tá? Em geral,
você pode engravidar até uns 3, 4 dias antes e uns 3, 4 dias depois, porque não importa se o óvulo ou o espermatozoide, quem que chegou antes. O óvulo dura uns 2 dias no seu corpo, o espermatozoide de 2 a 5, tá? Então, existe uma faixa, mas daí vamos também fixar numa coisa. Eu não falei que o óvulo e o espermatozoide duram 2 dias cada um, mais ou menos, tá? Então não importa quem chegou antes e depois. Essa questão de você calcular o seu dia fértil não é uma coisa tão exata. De um mês para o outro pode ter uma pequena variação, tá? Então o único jeito de verdade de eu saber que você está ovulando é quando você menstrua. Eu faço um ultrassom. 5 dias depois eu faço outro ultrassom. E daí eu fico a cada 2 dias olhando você no ultrassom e vendo através do ultrassom transvaginal esse folículo crescer e ele romper. Quando ele rompeu, eu sei te dizer que você ovulou. Então esse é o único jeito que é certeza que eu consigo dizer qual que foi o dia da sua ovulação. A tabelinha, ela vai dar uma estimativa. Aqueles testes urinários que vão falar o pico do LH, de quando você deveria ovular algumas horas depois, também não são tão exatos. Aquele teste de muco cervical, que você coloca numa lente e vê a ramificação do muco, também não é uma coisa tão precisa, tá? Então, assim, se você está pensando em engravidar, não se preocupa com a tabelinha, tá? Porque isso só estressa o casal. O casal, se ele não estiver em harmonia, dificilmente ele vai persistir conseguindo tentar engravidar se as coisas não fluírem muito rápido no começo. Quem engravida logo de começo não tem problema. Mas, ao longo dos meses, essa coisa de calcular a tabelinha que fica hoje vai, hoje não pode, hoje vai, hoje não pode ter relação, é uma coisa que vai desgastando o casal, até que chega uma hora o casal se afasta. Se o casal não estiver junto e alinhado, não dá certo as coisas. Infelizmente, isso é a coisa mais importante se vocês estão tentando engravidar. Se vocês estão tentando engravidar, vocês querem aumentar a família de vocês. Como vocês vão aumentar uma família se vocês não estão bem? Tá? Então, tabelinha só estressa o casal. Teste ovulatório, teste de se você ovulou ou não, só estressa o casal. O que eu oriento para todo casal é o seguinte: você quer engravidar? Tenha relação a cada 3, 4 dias, que você sempre vai ter a sua chance máxima de gravidez, tá? Tentou isso por 6 meses? Ah, eu tenho mais que 35 anos. Procura um médico. Ah, eu tenho menos que 35 anos. Espera 1 ano, tá? É normal. O ser humano não é tão bom assim para fazer filho. A chance do ser humano engravidar por mês é de 20%, então pode demorar. Então você tem que se preparar para um processo longo e não uma coisa que você vai parar a pílula hoje e vai engravidar amanhã, tá? Então, lembre-se disso. Dá para calcular, você calcula a data da sua próxima menstruação, volta a 14, vai ser uma estimativa. Mas se você me dizer o que eu te recomendo tenha relação a cada 3, 4 dias. Isso é o que vai te dar, a longo prazo, a maior chance de você ter o seu sonho de família. Obrigado.